Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Virada. No episódio de hoje, nós vamos ter um formato um pouquinho diferente. No episódio anterior, nós começamos a responder as caixinhas de perguntas lá das redes sociais com as perguntinhas que vocês deixaram. E eu prometi que eu voltaria aqui para responder as perguntas de legislação trabalhista. Então, bora lá! Conforme prometido, vamos responder as perguntinhas que ficaram faltando. No episódio anterior, estava aqui com a convidada Lia, psicóloga, e respondemos as perguntas direcionadas à área de saúde mental do colaborador. Mas também recebemos perguntas direcionadas a departamento pessoal, algumas coisas diferentes à legislação trabalhista. Então hoje eu voltei aqui para responder para vocês essas perguntinhas. Vamos lá? Então, deixa eu ver aqui qual que é a primeira. Olha só! Quais são as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho atualmente, né? Bom, sobre as habilidades valorizadas no mercado de trabalho. É claro que cada ramo de atuação exige aquelas habilidades técnicas do colaborador. Ele tem que ter o conhecimento técnico da atividade que ele vai executar. Mas hoje, no mercado de trabalho, fala-se muito em soft skills. As soft skills são habilidades comportamentais. Então, fora o conhecimento técnico, é muito importante para a pessoa que está buscando uma colocação no mercado de trabalho que desenvolva essas habilidades. E essas habilidades, elas são diretamente relacionadas a como que ele se comporta em equipe, habilidades e superar e enfrentar desafios, como trabalhar sob pressão, na reação dentro da cultura da empresa, como que essa pessoa se comporta. Então também é importante desenvolver habilidades pessoais, não somente focar no conhecimento técnico da função que vai ser exercida, tá? Então fica aí a dica. Busquem tratar da saúde emocional, desenvolver a inteligência emocional, habilidades de trabalho em equipe e de comportamento pessoal e relações interpessoais. Vamos à próxima pergunta. Quais as profissões que estarão em alta? Então, profissões em alta não é segredo para ninguém, né? Já de um tempo para cá, profissões relacionadas à tecnologia da informação. Isso hoje não é tendência, é realidade e tudo envolve a tecnologia da informação. As tecnologias estão em grande evidência, né? Mas também está muito em alta as profissões relacionadas à saúde mental do colaborador e também a parte de governança, meio ambiente. Essa tem sido uma preocupação constante das organizações. Então, é necessário também, em todas as profissões atuantes, que direcionem para essa ramificação e que, de alguma forma, se especializem ou adquiram algum conhecimento nessa área que está em grande crescente. Então, eu diria que, hoje, o capital humano está muito valorizado. Então, é preciso valorizar mais e desenvolver melhor essas profissões que visam o olhar para o colaborador e a parte de tecnologia. Essas estão em grande alavancada aí e só crescimento, inclusive com muitas vagas na área de tecnologia da informação, pendente de preenchimento por falta de mão de obra. Todos os dias a gente vê no cenário do mercado de trabalho atual as empresas que estão até preparando, qualificando os profissionais para atuarem nessa área porque falta profissional qualificado. Então, se você está visando uma profissão que vai ter mercado de trabalho sem erro e sem falta, invista em tecnologias. Vamos para a próxima? Esse é complemento, tá, gente? É bem isso que eu acabei de falar agora. Quais as profissões estão tendo dificuldade de contratar e por quê? Exatamente isso.
A área de tecnologia hoje está na grande crescente e a demanda é maior do que a capacidade, né? Eu vou usar essa palavra, a capacidade de formar novos profissionais na área. Então, por mais que todo mundo esteja se formando em alguma área de tecnologia, não supre a demanda do mercado, que é muito grande. Então, hoje a maior dificuldade é encontrar profissionais da área de tecnologia de informação qualificados para o preenchimento das vagas. Então, essa área é uma área que tem muito mercado para ser trabalhado, né? Grandes vagas por aí, mas é a que está tendo a maior dificuldade de contratação, justamente pela falta de mão de obra. E agora, o que mais que vem? Agora é legislação, hein, gente? Olha só que interessante a dúvida dessa telespectadora. Eu compenso o sábado de segunda a sexta. Quando o feriado cai no sábado, como que fica a compensação das horas? Bom, primeiramente vamos explicar, né, o que é a compensação das horas para quem não sabe do que se trata. O trabalhador normalmente é contratado para trabalhar de segunda a sábado numa jornada de 44 horas semanais. Esse é o nosso padrão de contratação aqui no Brasil. O que acontece é que algumas empresas não têm a necessidade de funcionamento aos sábados. E aí não tem por que o funcionário trabalhar menos horas de segunda a sexta e vir aos sábados ou ir aos sábados na empresa para trabalhar. Neste caso, é feito um acordo de compensação de horas. E aqui eu já vou aproveitar para deixar a dica. É de extrema importância que as empresas celebrem por escrito um acordo de compensação de horas, porque a nossa legislação diz que a partir da 8ª hora trabalhada é hora extra. E se não houver um acordo de compensação de horas, mesmo que na semana esse profissional não totalize as 44 horas semanais, não exceda as 44 horas semanais, a partir da 8ª hora será considerado hora extra. Então é muito importante que se faça por escrito o acordo de compensação de horas. E o que esse acordo vai definir? Que de segunda a sexta ou de segunda a quinta, a pessoa vai trabalhar um pouquinho a mais, normalmente 1 hora a mais de segunda a quinta, para que não trabalhe o sábado, totalizando assim a sua jornada de 44 horas semanais de segunda a sexta. Aí, sábado é feriado. Como que é feito? Se o sábado é feriado e na jornada contratual daquele funcionário, o sábado seria de uma jornada de 4 horas, então durante a semana não há necessidade da compensação dessa jornada. Porque naquela semana, devido ao feriado, a jornada deste colaborador será de 40 horas. Isso nós estamos nos pautando numa jornada de 44 horas, que é o mais usual, tá? Mas tem que adaptar à realidade. Digamos que seria um colaborador que trabalha em 6x1. Então, ele tem as 44 horas dele dividida em 6 dias. Então, ele trabalha 7 horas, né, e alguns minutos por dia para totalizar as 44. Neste caso, o sábado sendo feriado e havendo a compensação dessa jornada, ele não precisa cumprir esses minutos, essas horas excedentes durante os outros dias. Então, uma boa notícia para você que compensa a sua jornada do sábado. Quando o sábado for feriado, você pode sair mais cedo. Você não precisa compensar a jornada naquela semana que já teria a sua duração encurtada pelo feriado, tá? Aproveitando a deixa dessa pergunta, tá, mas eu compenso o sábado. E aí, naquela data, ou foi um feriado durante a semana, ou então eu apresentei um atestado médico. Como que funciona? Será que eu vou ter que trabalhar numa outra data para compensar essa jornada que eu não compensei naquele dia? Não, porque com o acordo de compensação de horas, naquela data o seu horário era já aquele horário estendido. Então você não vai precisar, não fica hora
não ficam horas faltando, você não fica devendo para a empresa, tá? Então tem que se atentar a esses dois detalhes aí na hora de fazer o apontamento do funcionário. Tanto se o feriado foi no sábado, não precisa compensar essa jornada, quanto se for durante a semana, é considerado também a jornada compensada, tá bom? Aproveita essa dica, principalmente você que trabalha com DPE, que faz o apontamento, e você também colaborador, né? Tendo ciência dos seus direitos para poder usufruir deles, tá? Vamos à próxima. Férias coletivas. O funcionário é obrigado a tirar? Como funciona? Aqui também cabe primeiro o entendimento do conceito, né? O que são férias coletivas? Férias coletivas é quando uma empresa ou um ou mais setores de uma empresa irão ter uma paralisação para todos. Não vai haver funcionamento. Vamos usar como exemplo aqui uma linha de produção. Digamos que uma empresa, por falta de um determinado componente, vai ter que conceder férias coletivas porque vai ter que parar essa linha de produção. Ou até mesmo, né, por um motivo de crise, nós acompanhamos isso na pandemia, né, crise dentro de alguns segmentos, empresas que tiveram que fazer alguma paralisação momentânea. As férias coletivas, elas se enquadram nesse momento, ou também aquela empresa que costuma ter uma caída mesmo na demanda durante um determinado período e escolhe colocar um grande número de funcionários ali, ou todos os funcionários, naquele período específico. Isso acontece muito, por exemplo, nas festas natalinas. Muitas empresas optam em pegar ali aqueles 10 dias entre Natal e Ano Novo e paralisar todas as atividades, e aí depois ficam somente 20 dias de férias para fazer a programação, o agendamento do decorrer do ano para todos os colaboradores, tá? Então, como que funciona na prática? As férias coletivas, elas não podem ser arbitrárias, não pode ser uma imposição do empregador. Para que haja validade nas férias coletivas, tem que ser firmado um acordo coletivo com os colaboradores e tem que haver, sim, a participação do sindicato da categoria, tá? As férias coletivas sempre são validadas pelo sindicato da categoria dos trabalhadores. Com isso, firma-se o período onde todos ou um determinado setor vai entrar em férias e o restante, o saldo remanescente, vai ser usufruído numa data a programar. Lembrando que férias sempre têm suas datas determinadas pelo empregador e não pelo empregado, tá? Então, se as férias coletivas tiverem seguidos todos os trâmites que estão previstos na legislação, é sim obrigatório, vai ter que seguir aquele período. Eu gostaria tanto de tirar 30 dias numa outra data. Se tiver firmado o acordo com a validação da maioria e a validação do sindicato, tem sim que sair naquele período indicado pelo empregador, tá? É obrigatória. E funciona sempre dessa forma. Não posso falar que é férias coletivas e colocar, por exemplo, 3 ou 4 funcionários de um setor que compõem 10 funcionários na equipe. Isso não é férias coletivas, tá, gente? Isso está sendo imposto aquele período para aquele determinado grupo de funcionários, que não é o todo. Isso são férias individuais, tá? Férias coletivas é toda vez que entrar em férias ou todos os colaboradores ou então um departamento específico da empresa, tá? Então é obrigado, sim, vai ter que seguir o calendário e a programação das férias coletivas. Agora nós vamos para a última pergunta, que é da área de DP e de legislação, hein, gente? Vamos lá. E essa aqui é muito legal para quem está buscando a recolocação no mercado de trabalho ou está visando aí mudar de área, mudar de emprego, tá? Qual é a forma correta de se montar um currículo? Por exemplo, colocar ou não o endereço completo, idade. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta interessante porque cabe várias respostas aqui, tá? Então, a resposta ideal para essa pergunta seria depende.
Depende, gente. Depende do segmento que é a sua atuação. Depende do ramo da sua profissão. Depende da empresa a qual você vai direcionar o seu currículo, tá? Mas vamos falar de uma forma mais generalizada e depois eu entro nesses pormenores de algumas áreas específicas, tá? De forma ampla e generalizada, um currículo ele deve ser sempre muito sucinto, objetivo e com o maior número de informações relevantes possíveis. Em média, um selecionador ele vai ficar de 2 a 3 minutos apenas na triagem do seu currículo. Então, o seu currículo tem que reter a atenção desse selecionador logo de cara. Então, um currículo que é muito poluído visualmente, que tem excesso de informações irrelevantes, ele vai distrair a atenção desse selecionador e muitas vezes o que realmente importa vai estar lá na terceira página, lá no fim das informações. Isso não é bacana. Então, um currículo tem que ser sucinto. Por isso, não é relevante você colocar documentos, jamais. Você não precisa fornecer documentos para quem está te criando para uma vaga. Endereço, talvez seja importante colocar a mediação. Então, a zona em que você mora ou o bairro em que você mora, porque talvez a empresa esteja visando contratar colaboradores de uma área específica, até por questões logísticas. Muitas vezes por já oferecer transporte próprio, ou até mesmo pelo horário de entrada, a questão do deslocamento daquele bairro até o local da empresa, tá? Mas não precisa colocar endereço completo, informações pessoais, como por exemplo, se tem filhos, estado civil, nada disso é relevante para quem está te selecionando naquele momento. A pessoa está interessada na sua formação, na sua capacitação profissional, na sua experiência e principalmente no seu objetivo. Seja muito claro no seu objetivo, porque muitas vezes você tem uma determinada formação e uma outra, segunda, terceira formação e você está querendo mudar de área. E a pessoa vê aquela formação ali no currículo e pode te atrelar uma vaga que não seja do seu interesse. Aqui também cabe uma outra dica. Você não precisa ter um único currículo, ainda mais se você for um profissional que tem várias áreas de atuação. Você pode fazer currículos direcionados para aquela vaga. Eu recomendo que você tenha uma estrutura curricular pronta, armazenada e que você possa ir editando esse currículo a cada candidatura, tá? Porque o que acontece muito também são das empresas receberem aquela enxurrada daqueles currículos que são disparados para todos os e-mails que aquela pessoa possui de RHs, e aí ela manda aquela linha que ela não coloca nenhuma carta de apresentação no corpo deste e-mail, quando é direcionado por e-mail, né? E muitas vezes tem informações ali que não são relevantes para a vaga que a pessoa está se candidatando. Então, currículo sucinto e objetivo, sem poluição visual e direcionado para a vaga que você está tentando preencher, inclusive com o objetivo muito claro. Fujam daquele objetivo de qualquer área que a empresa tenha à disposição. Isso já te coloca muitas vezes como uma pessoa que está sem foco, que está sem objetivo, que não está pensando no desenvolvimento da própria carreira. Então, direcione, faça um currículo com informações relevantes da sua trajetória profissional. E muitas vezes tem coisas que não são ligadas à formação e que são relevantes para uma vaga e também para aquela empresa. Estude a empresa para a qual você está se candidatando. De repente, a empresa na qual você está pretendendo ingressar, é relevante você falar que já fez um trabalho voluntário, vai de acordo, vai alinhado à cultura daquela empresa, ou até mesmo um intercâmbio cultural que você possa ter desenvolvido, ou até mesmo um projeto em experiências profissionais anteriores. Então, o currículo ele deve ser sempre direcionado. Fujam daqueles currículos de 3 páginas, generalista, que inclui desde o curso que foi feito lá no início da carreira. Hoje você atua na área de recursos humanos, mas já fez, por exemplo, um técnico em informática.
Se você vai se candidatar para uma vaga de auxiliar de DP, não vai ser muito relevante e só vai preencher espaço ali no seu currículo, sabe? É por aí. Objetividade, vocês têm que ser objetivos, porque o selecionador não vai perder 10 minutos lendo seu currículo, tá? Então você tem que atrair atenção logo no começo dessa triagem. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Essas são as perguntinhas que ficaram faltando lá daquele episódio que a gente começou a responder, né, a caixinha de perguntas. Confesso que eu adorei e pretendo fazer novamente, sabe, esse formato onde eu abro para vocês, para que vocês deixem as dúvidas, deixem lá os questionamentos e que eu possa contribuir, responder para vocês aqui e partilhar um pouquinho desse meu conhecimento, né? Então fiquem ligadinhos lá nas minhas redes sociais, que em breve terão novas caixinhas de perguntas lá, tá? daisyDosSantos.ofc. Me segue lá. E se você ainda não acompanha o programa Ponto de Virada, procura lá, gente. Tá lá no YouTube, no Spotify, no canal da TV RVC, tem a playlist com todos os episódios que já foram ao ar, tá? Para você procurar no Spotify e no YouTube, coloca lá, Ponto de Virada Daisy dos Santos, e já vai aparecer a carinha aqui dessa apresentadora para vocês. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês, a participação de vocês e conto com o engajamento, hein? Compartilhem lá todas essas respostas e eu vou também postar nas redes sociais para chegar até as pessoas que direcionaram as perguntas. Muito obrigada! Tchau, tchau!